boa tarde, boa noite para você aqui do Comunicóloga, e sim, uma excelente noite, um bom final de semana para todo mundo. Aqui no Brasil é sábado, mas a gente sabe que tem alguns lugares do mundo que já são outros. Domingo, segunda-feira, enfim, né? Depende do fuso horário. Eu tô muito agradecida por estar fazendo a live. Oi, Solange! Boa noite! A Mari já tá chegando, tá aqui. Nossa convidada já tá chegando. Que delícia, gente! Como é que vocês estão? Faz uma gentileza. Galera, tô aqui... Aqui, pega essa abóbora. Abóbora. Oi, gente, desculpa. Então, queria agradecer meu público internacional que tá aqui. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria agradecer as meninas aqui do Feng Shui que estão vindo aqui. Mais cedo a gente teve um encontrão, né? E agora a gente tá vindo todo mundo aqui pra live. Também queria agradecer as meninas... Sandra de Paris, gente, tá aqui com a gente. Paula, no Canadá, obrigada, meu amor, você tá aqui conosco. Linda. Jéssica, obrigada. Gente, a Jéssica, ela tá lá no Egito e ela tá aqui com a gente aqui na nossa live. Obrigada, meus amores. Eu sei que o fuso horário é bastante difícil para vocês estarem aqui conosco, mas... eu sou muito grata a todas vocês. Vou chamar a nossa convidada hoje, viu? Cadê Mari? Já solicitou, Mari? Cadê ela? Mari. Deixa eu colocar aqui. Cadê Mari? Vamos lá. Vem que vem, tá aqui entrando. Olá! Oi! Prazer receber você aqui no Comunicólogas, sim! Boa noite, menina! O prazer... Excelente noite! Verdade! Começando uma linda noite. Maravilhosa. É uma linda noite, um friozinho. Tá frio, mas a gente tá aqui... tá todo mundo de casaco, todo mundo junto e misturado, mas estamos aqui. Eu passo a palavra para Mari, gente, porque é muita coisa para a gente falar. É muito pouco tempo e a galera que sentir dúvida, conforme ela for falando, vai deixando as perguntas aqui para a gente, que eu vou passando para ela responder a vocês. Então, Mari, a palavra é sua, seja bem-vinda, gratidão por você ter aceito o nosso convite aqui no Comunicólogas, sim, viu, meu amor? Bem-vinda, a casa é sua. Nossa, minha querida, boa noite a todos. Boa noite. Imensa gratidão pelo convite, né? Eu que agradeço. Muito grata, imagino, nossa, gratidão imensa. Gratidão a todos que estão aqui, né? Eu estou vendo que tem muita gente, as meninas estão aqui, e assim, é formidável, gente, é um grande prazer. E engraçado, Jenny, que esse tema é um tema, assim, que quando você... polêmico, né? Polêmico. E quando você me chamou, eu falei, gente, é um tema, uma coisa tão simples, tão fácil, mas que tem uma polêmica gigante. Uma proporção, assim... eu falei, vamos discutir esse tema, né? Porque, assim, vamos procurar entender qual que é a causa de tanta polêmica. E eu lembro, assim, que eu trabalhei em área hospitalar por 28 anos. E era interessante. E hoje eu compreendo. Quando os médicos iam atender, sabe? E falar para a pessoa assim, minha senhora, a senhora precisa de um terapeuta. A senhora tem que se tratar. Então, quer dizer, a pessoa, ela já está com uma doença, ela já tem uma doença de base, né? Que está ali com o médico. E aí ela ouve isso. E assim, é surreal. A pessoa entra em estado de choque. E assim, algumas têm até problemas psicológicos, né? Algumas têm até um preconceito, isso, né? Não vou fazer terapia. Por que eu vou fazer terapia? Não preciso de terapia? Doida. Não sou louca. Então, Jenny, isso eu ouvi durante 28 anos. E assim, eu ficava indignada porque existe-se uma forma de falar com as pessoas. Existe-se uma forma de abordar o ser humano. E eu percebo que é isso que falta.
E muito pelo contrário, trabalhei com outro médico, um cardiologista, e olha só. Então, assim, nessa área da saúde, a gente encontra N e N coisas que eu vi assim, como eu não tinha esse conhecimento da terapia, a gente faz N julgamentos, né? E um dia, esse médico, ele é um grande médico, e eu atendi uma cliente dele, numa crise de ansiedade louca, ela estava numa frequência, um ataque cardíaco violento. Teve que intervir, Meu. né? Tá bom. E ela foi consultar com ele. Ele escreveu no receituário dela assim: meditação. Isso foi ela que me contou. E aí ela questionou com ele, brigou. Aí ele falou para ela assim: você vai fazer terapia e meditar. Porque a sua doença não é uma doença. É o seu emocional que está totalmente desconectado. Anos depois eu encontrei ela e aí ela, né, me contou essa história novamente. E ela não lembrava que eu já havia atendido ela. Se você vê a situação da mulher, como que ela estava, eu falei, gente, realmente existem formas e formas de abordar o ser humano. A maneira como você aborda, você consegue ajudar a pessoa a fazer com que ela cresça. A maneira como você aborda, você deixa ele, o ser humano, em um estado pior. Porque ninguém está preparado para ouvir. Você precisa de terapia. Você tem que procurar ajuda. É Ninguém aquela velha história, né, Mari? Quanto de verdade você aguenta ouvir, ouvir. né? Só que nem todo mundo está preparado para Não, ouvir a pura verdade, não, que não você está. precisa realmente fazer um tratamento. Sim, sim, não está. Por É quê? É complicado. complicado. Mas é aquilo que eu sempre digo. O cliente, quando vem pra gente, ele já vem com muita dor. Com muita dor. E aí, quando ele ouve alguém dizer assim, vá fazer terapia, ele, primeira coisa, eu não sou louco, eu não sou doido, vamos zoar Vou de fazer mim. terapia para quê? Eu Pra odeio esse quê? povo. Sim. Eu odeio esse povo. Psicólogo? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tô muito, eu ganho, eu conversando com um amigo no bar, consigo desabafar mais do que se eu procurar um psicólogo. Sim, sim. Então, assim, é uma barreira que a própria pessoa já traz consigo, já traz com ela. Então, tem que se falar de uma forma clara, ampla. Primeiro, amorosamente. Porque, assim, eu vejo que muitas pessoas vão no supetão, pá, bufo. E aí a pessoa, pá, bufo, né? Então, vamos entender um pouquinho da terapia. A terapia holística com a qual eu trabalho. O holístico, ele vem do holos, né? O holos que ele vem do grego. Então, o que é isso? Quando a gente vai falar com a pessoa e abordar a pessoa. O que é uma terapia? O que é esse holos holístico que vem do grego? É a nossa conexão. É a nossa conexão o quê? Com o todo. Aí as pessoas falam assim, mas que todo? Quem que é todo? Todo é Deus, é Jesus, é Buda, é o que você acredita. Se Porque se identifica. identifica. Porque nós temos que entender que cada pessoa tem uma crença, né? Tem um vínculo religioso. E o que? A terapia não tem nenhum vínculo religioso. Ela é o quê? Ela é holos, holístico. Ela é um todo. Então, assim, eu sempre falo, inclusive eu tenho clientes terapeutas, e eu falo com elas assim o seguinte, ó, nós que somos terapeutas, nós temos que ter uma mente aberta, ampla, em todos os sentidos. Se eu for atender um cliente só na parte emocional, mas se eu não olho esse meu cliente ao todo, como um todo, porque é isso que o holístico é, não vou entender a parte espiritual dele, a parte energética. Então, nós que somos terapeutas temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que saber trabalhar no campo emocional, no campo espiritual, no campo energético, em todos os campos, vibracional em todos os campos. Porque isso é essencial. O meu cliente vem para mim, não quer dizer que ele tá só levou um chifre da esposa e tá só com dor no coração. Tem uma linhagem, nós temos que traçar uma história desse cliente. Eu tenho que entender lá no fundo, a raiz. Por que esse cliente chegou até aqui
está nesse estado. Então, assim, nós encontramos, né? Existe uma linhagem de terapias maravilhosas, que eu gosto muito. Mas nós temos que ter essa visão ampla. Eu não posso chegar para o meu cliente com julgamentos. Não. Na minha religião é assim. E ele chega e fala, não, mas a minha é assim. Tá tudo certo. Eu tenho que estar aberta com uma visão ampla para eu conseguir tratar esse cliente. Porque senão o tratamento não vai fluir. Não flui, né? Porque a terapia, ela não é uma prática médica. Ela não é uma prática médica, mas hoje ela já está sendo usada, aumentou muito o fluxo da terapia. Muito. Por quê? Porque a terapia, ela vai tratar o ólus como um todo. Porque essa é a nossa intenção. Entrar em todas as áreas do cliente, vibracional, emocional, espiritual, seja lá, e ajudar esse cliente a sair de onde ele está. Porque é para isso que as terapias estão aqui. Por isso que existe essa grande divergência, né? Então, assim, é um campo vasto, é um campo gigante. E, assim, as terapias funcionam. Quem fala que não funciona é porque já tem aquela barreira. Aí nós vamos buscar. Da onde vem essas barreiras? Gente, das nossas crenças. Agora, por que que as pessoas têm tanta crença, tanto assim, tititi quanto as terapias? Medo. Tudo, Jenny, que for novo, para nós, a gente tem medo. Aí você fala para mim assim, ah, mas esse medo, sim, é essencial. Nós nascemos com medo de tudo. Nós não nascemos com medo. Quando a gente sai ali pro mundo, a gente não está com medo naquela hora. A gente vai adquirindo esse medo durante toda a nossa vida, sabe? E, infelizmente, chega numa situação que você fica indignado com tantas coisas que acontecem. Então, as terapias, uma coisa assim que eu achei fantástico. Terapia sempre existiu. Sempre existiu. Então, as pessoas têm medo da terapia, mas elas, assim, não buscam realmente. Desde quando a terapia existe? Onde começou? A terapia sempre existiu. Anteriormente, quem eram os terapeutas? Eram os xamãs, os sacerdócios. Eles tinham essa influência muito grande com a população. Por quê? Os nossos avós também eram terapeutas. As pessoas sempre tinham um grupo, sempre teve um terapeuta nos grandes grupos. Sempre teve. Só que assim, eles não tinham as técnicas que tem hoje. Não tinha, eles não tinham essa imensidão de conhecimento que tem hoje, né? Cada um era terapeuta do jeito que sabia, né? Você quer melhor do que Jesus Cristo? Grande terapeuta que nós tivemos? Não existiu. Mestre Jesus, né? Não existiu. Então, assim, quando a gente vai pensar, gente, terapia sempre existiu. E nós não nos tomamos conta dessa situação, né? Criamos bloqueio. Por que criamos o tal bloqueio? Lá na infância, se você fala com uma criança, você precisa de terapia. Primeira coisa que ele vai pensar, vão me zoar. Primeira coisa, vão me esculhambar. Os adultos Ou também. então vão ficar falando daquele ditado de colégio, né? Terapia, precisa de louça para lavar. Isso. Não é assim? Isso a gente escuta muito. Escuta. Ah, vai lavar uma louça, vai arrumar uma casa. Lavar uma roupa, vai passar. Ou vai caçar alguma assim? coisa para fazer. Vai caçar alguma coisa para fazer. Aí eu está colocando aqui assim, ó, criar conexão com o paciente. Não sei se dá para você ver. Solange Sim. também está colocando aqui. A grande maioria tem medo do novo, do desconhecido. Isso mesmo. É isso mesmo. E uma coisa que a Eus falou aí, no tratamento, é interessante. No tratamento, nós terapeutas, nós não vamos ensinar o cliente a caminhar. Não. Nós vamos ajudar, ser um apoio para ele. Porque também tem uma grande questão, gente. Nós não podemos chegar para nenhum cliente ditando o que ele deve e o que ele não deve fazer. Primeiro, ele tem uma grande dor emocional. Tem traumas de, sabe, gerações e gerações, se a gente quando vai a fundo. Né? Porque tem esse contexto também. Tem crenças negativas.
Tem as famílias que não ajudam, né? Tem casos assim, seríssimos que as pessoas começam no tratamento, elas desistem porque a família não apoia, sabe? Família não ajuda o cliente. E as nossas maiores dores, os nossos maiores traumas, aonde que está? Dentro da Na nossa família. casa. Isso, isso. Então, assim, é complicado. É complicado porque você fala assim, a pessoa às vezes quer sair de onde ela está. Ela dá o primeiro passo, mas não encontra ajuda em lugar nenhum. E vai pro terapeuta com grandes barreiras. Então, o que nós, terapeutas, temos que fazer? Acolher esse cliente, acolher. Não vamos abraçar as suas dores, porque o meu cliente vem para mim, eu não vou passar a mão na cabecinha dele, não. Porque é assim, é a coisa mais interessante. Quando você começa no tratamento com terapia, a gente, sozinho, nós conseguimos resolver os nossos problemas, as nossas dores, até um certo ponto. Chega, vai, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no 5, eu entendi que eu não consigo seguir em frente. Eu não consigo ir adiante. Então é nessa hora que eu preciso de ajuda. É nessa hora que eu vou procurar um terapeuta. E é nessa hora que, chegando num terapeuta, o terapeuta também não vai passar a mão nas minhas dores, nos meus sofrimentos, tadinho. Não. Nós vamos acolher, sim, esse cliente, vamos. Mas você tem que trazer ele para a realidade. E muito cliente às vezes pergunta para mim assim, quantas sessões vai ser? 1? 2? Não tem como você falar. Porque eu não sei o que você Depende do carrega. tratamento dele, né? O que ele carrega, a bagagem dele. Porque Isso. muitas vezes ele erra, aí ele sabe que ele errou, mas não, é 50% a 50%. Só que não é assim. A maioria das vezes é 70% a 20%. Isso. Porque ele traz uma coisa que já é com ele. Isso. Aí imagina milhões de coisas, milhões de realidades o que está acontecendo, e a realidade é outra. Quando você vai procurar a fundo, foi 70% a 20%, porque você imaginou coisas da sua cabeça que, na verdade, colocou como verdade. Quando você viu a realidade, não era o que você estava imaginando. Não era o que você estava pensando. Né? Aí. Olha difícil, aí, né, é Mari? difícil. Olha um ponto que você colocou agora, uma questão. O tanto que é interessante, Jenny, quando a gente está nesse processo, você está sempre jogando a culpa para o outro. Sempre. É isso aí. Você nunca tem culpa de nada, mas Não, todo mundo tem culpa de tudo. não. Isso eu falo por mim, sabe por quê? O meu marido falava assim para mim, ô Mari, você precisa mudar o seu jeito. Eu falar, olhar para ele, como assim? Eu sou mulher, eu trabalhava em 3 hospitais, 36 horas, sou uma dona de casa, sou uma esposa fiel, uma esposa maravilhosa, sou uma mãe perfeita. Como assim mudar? Ele sempre falava essa frase para mim. Chegou um tempo, e eu tinha uma chefe também, uma chefe no hospital, que ela sempre falava para mim assim: para de carregar as pessoas nas suas costas. Ela me falou isso durante anos e anos. Para de carregar Deixar de ser a agenda do do outro. outro. Aprendemos isso no Feng Shui o tempo O todo, tempo né? todo, o tempo todo. E aí ela me falava aquilo me entregava. E aí eu percebi o quê? Que quando eu saí de um hospital, era assim, sabe aquela pessoa briguenta? Eu chegava, escala pronta, eu brigava por todo mundo. Quando eu saí daquela instituição, o que eu percebi? Que ninguém me ligou. Ninguém veio perguntar se eu estava bem. Foi aí que eu comecei a fazer um cronograma da minha vida, que foi assim uma coisa surreal. Meu marido falava aquilo para mim e eu sempre questionava. Bambambam bam, bam do pedaço sou eu, né? Mas chegou uma hora, Jenny, que isso começou a gritar dentro de mim, é aquilo que você falou. A gritar de uma certa forma, porque eu não enxergava as minhas E dores. detalhe, vírgula, você é profissional. Sim, Imagina para quem não é. Para você para já foi, você. você tá falando da sua própria vida. Então, Você como terapeuta, humana, como todos nós. isso. Então, realmente, quem não é, a pessoa, ela não vai reconhecer.
tão fácil assim que precisa de ajuda. Não vai. Ela vai criar N barreiras para não se tratar. Por quê? Tudo novo, desconhecido. E outra coisa, a gente sempre trouxe as crenças que terapeuta, por ser uma amplitude muito vasta, muitas pessoas têm crenças religiosas nessa questão, nesse quesito. Então, assim, são barreiras também que as pessoas enfrentam, as crenças religiosas. Por quê? Tudo está errado. Tudo não pode. Aquilo não pode, aquilo está errado. Então, assim, nós trazemos essas crenças lá da raiz. E aí, sim, se torna uma barreira para nós que somos terapeutas, se torna. Por isso que eu falo, nós terapeutas temos que entrar em todas as áreas, estudar, aprender, ter uma visão ampla para a gente conseguir trazer esse cliente, tratar esse cliente. Porque se eu não estudo o que foi a vida de Buda, né? Eu posso pegar um cliente budista e aí vai ter sabe, aquele atrito? Não, eu não quero ter atrito com nenhum cliente. Eu quero o quê? Que a energia flua, que tenha resolução. Então, assim, tem que haver essa harmonia, tem que haver essa conexão com o terapeuta, com o cliente. Quando não há essa harmonia, o tratamento não vai render. Não vai para frente. Sabe? Então, assim, nós temos que ter essa consciência que eu preciso estar em constante expansão 24 horas. Tem semana, assim, que eu fico exausta. Mas eu falo, opa, isso vai ser de serventia um momento. Eu tenho que entender que o meu cliente, ele não sabe por que ele está naquela situação. Porque nós somos assim, a gente não sabe por que nós chegamos naquela situação. Infelizmente, chegamos. E aí, quando você chega na terapia, a gente consegue descobrir. A gente consegue fazer... Agora não. A gente traça uma história do cliente, a gente consegue tratar aquele cliente. Ressignificamos muita coisa, praticamente quase tudo, desde que se permita, né? Desde que se permita. Então, eu sempre falo assim, os nossos medos, de onde que eles surgiram? Esses medos não nasceram com nós. Por que tanto medo? Em algum lugar, esse medo veio. De algum lugar, ele tem uma origem. E qual que é a nossa origem? A nossa base, a nossa essência. Primeira base nossa é a família. A nossa essência. Saímos desse contexto familiar. Né? E isso já é de grande importância. Vem o medo de ser zoado, medo de servir de chacota, medo das pessoas te chamar de louco, medo de dar um passo falso. Aí o que acontece? A gente dá um passo para frente, 2 para trás. Vem a falta de ajuda, que a gente não encontra falta de ajuda, porque nesse momento a gente não encontra. Igualzinho, meu marido me falava, você precisa mudar, mas assim, era o que ele sabia fazer. Ele não tinha só falar, ele não tinha uma forma de me ajudar. E aquilo acabava me agredindo mais ainda. Me deixava mais irada, né? Então, assim, uma questão que eu sempre bato de frente com os meus clientes, explico. A pessoa que está no medo, ela se vitimiza 24 horas. A pessoa que está no medo, ela se culpa 24 horas. 24 horas. E assim, é um processo lento, é um passo de cada vez. Você olha para o cliente assim e fala, não, ele não está onde que ele está. Mas aí, olha só, sem julgamentos. Sem julgamentos, não posso julgar. Ele está, eu posso ajudar. Vamos trabalhar. Então, o quê? A terapia, ela traz a consciência para nós, para o ser humano, que nós podemos ser seres melhores. Podemos ter uma vida melhor, ter uma vida plena. Uma vida maravilhosa. Uma vida, assim, de boa abundância. E, assim, a gente tem que lembrar que o processo terapêutico, ele é lento. Mas o quê? Primeiro, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. A pessoa que está no processo de dor e sofrimento, ela é a última bolacha do pacote. Ela se coloca lá no fim da fila. E isso é um processo... Todo mundo tem culpa de tudo, menos a pessoa. Então, até ela entender o erro dela, que ela errou com as pessoas, né? E ela entender que a outra pessoa também talvez errou por tentar ajudar,
né? Porque o teu marido, no caso, ele tentou te ajudar. Não foi da maneira que você esperava, mas ele, pô, muda, Sim. né? Quantas e quantas vezes a gente chega assim, ah, poxa, preste atenção, pô, tá demais. Vamos fazer outra coisa. Olha, do jeito que você tá pensando não é assim. Até a maneira que você fala, olha, não fui eu. Pô, uma coisa pô, não fui eu. Pô, será que realmente foi ela ou é a minha imaginação que tá imaginando que foi ela? Aí Sim. você parar pra realidade, né? As coisas aconteceram, ou talvez a pessoa foi embora e as coisas continuaram a acontecer. Era realmente a pessoa que você culpou o tempo todo? Isso. A pessoa foi embora e as coisas continuaram acontecendo. Parecendo. Pô, as coisas continuam acontecendo e eu estava culpando uma pessoa e as coisas continuaram acontecendo, então não era a pessoa, Não. Isso que é né? interessante. Mas assim, sabe o que acontece muito? As pessoas têm muita vergonha. Muita vergonha. Muita vergonha de encarar os seus medos. Tem vergonha da sociedade, né? Porque a sociedade taxa, a religião, a família, todo mundo. Então, quer dizer, elas têm uma vergonha muito grande de encarar tudo isso. E isso é compreensível. A gente entende, porque isso acontece todos os dias. Todos os dias as pessoas têm muita vergonha. E aí ela também vai ter que encarar suas próprias dores. Então, quando você. Uma hora a conta A chega. conta chega. Então, quando você sabe que tem que encarar as suas dores, é muito dolorido. É muito dolorido. Eu já tive cliente, assim, da gente estar trabalhando, que, assim, isso me impactou muito. Teve hora dela falar assim pra mim: não, para. Eu não aguento mais. Sabe? E aquilo assim, aí você acolhe o cliente, você traz, tem um processo o método de segurança, que a gente traz o cliente para essa parte, ele se sente mais aliviado. E essa cliente, assim, foi um caso de grande superação, porque eu achei que ela não ia conseguir seguir no processo. Muitas dores. E assim, hoje, quando eu trato ela ainda, que ela está em tratamento, você precisa ver a diferença. O que ela passou perdeu todo o sentido. Ela ontem ainda conversei com ela, ela falou para mim o seguinte assim: essa história não é minha. Eu não vivi essa história. Sabe? Então assim, é muito bonito você ver. Então assim, a Superação. superação. Isso é essencial. A pessoa tem que se determinar. Ela tem que se determinar. Então assim, hoje eu falo para Ter todas foco. as pessoas, terapia ela deveria ser a mesma coisa de você ir ao médico, a mesma coisa de você ir ao dentista. Ela deveria ser um hábito na sua vida, nas nossas vidas, né? Na vida de todo mundo. Porque ir ao médico não é essencial, ir ao dentista não é essencial. Terapia é assim que eu encaro, da mesma forma. Ela é essencial para todos os seres humanos. Ela é essencial para quê? Para o nosso equilíbrio, sabe? Para o nosso bem-estar. Para você estar o quê? Eu estar bem com todo mundo? Não. Primeira coisa na terapia. Nós temos que estar bem conosco mesmo. Eu tenho que estar bem comigo. Porque é aquilo. As minhas dores, quando a gente está nas dores, é assim. Você culpa tudo e todos. Só o que acontece? O meu externo é reflexo do meu interno. Todo o meu externo é reflexo do que está aqui dentro. Então, assim, eu vejo a minha vida uma bagunça e saio culpando. Não, a bagunça está aqui no meu interior. A bagunça está dentro de mim. E é isso que nós temos que fazer com que as pessoas reconheçam, se reconecte consigo, para a gente conseguir arrumar a sua casa. Sua casa o quê? Seu espaço mente, emocional, energético, vibracional, espiritual, sensorial. Todas as casas. Porque a bagunça está dentro de nós. E um detalhe, essa bagunça não foi o mundo que trouxe para nós. Foi não. Foi nós mesmos. Foi nós As mesmos. nossas próprias crenças Isso. limitantes.
com as crenças, vamos criando. E assim, as crenças, ela é tão interessante que você construir uma crença é rápido, é maravilhoso, é fácil. Para você desconstruir, você leva uma vida toda. Ou, né, às vezes você leva a vida inteira e você vai embora e você nem aprende Isso. a própria A lição. própria lição. Porque realmente, eu sempre falo que nós temos que aprender a fazer as perguntas. O que que eu estou fazendo aqui, nesse universo? Todos nós viemos aqui para uma missão. E é interessante que muitas das vezes chega cliente, eu pergunto assim: quem é você? A dor, os traumas, o sofrimento é tão grande que a gente ouve muito isso, sabe, Jenny? Engraçado. Eu não sei quem sou eu. Eu não sei o que eu quero da vida. E aí Eu você não sei qual caminho a a seguir, seguir? não sei qual a minha missão de Não, vida, não. não sei por que que eu tô aqui, eu tô deixando, a vida tá passando, as coisas estão acontecendo. Isso. Foco nenhum. Nenhum. E aí, sim, a pessoa que vive nesse estado de não saber para onde ir, para onde vai, o que fazer, o que deve fazer, ela não vive em lugar nenhum. Ela não está em lugar nenhum. Ela pode estar no meio da família, mas nessa vibração que ela vive, nesse sentimento que ela vive, praticamente ela não está em lugar nenhum. É como se ela não habitasse nesse planeta, nesse universo. Então, uma coisa que eu sempre questiono: o que nós viemos fazer aqui? Por que eu estou aqui? Principalmente na hora que eu estou aflita, sabe, angustiada, porque nós somos seres humanos. Eu paro e falo: peraí, parou tudo, para. O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Qual é a minha missão? E assim, eu sempre falo para as minhas clientes o seguinte: gente, nós temos que aprender a conversar conosco. Aprenda a conversar com você, que as respostas vai vir. A Márcia falando que me vi. Nossa, me vi aí! Solange também colocou uma coisa muito legal. Ah, Essencial para o nosso autoconhecimento, é primordial. primordial. Isso mesmo, Solange. Né? Igualzinho A Márcia é o nosso orgulho, né, Mari? Porque tudo começou em função em da função da Márcia. A Márcia, gente ama realmente. muito você, amor. Estamos aqui, né? Engraçado, né? Surgiu, mas olha só, a união de todos faz um só, né? Nós não estamos nesse universo sozinhos, estamos todos conectados, todos. E assim, as pessoas não têm essa consciência, não têm essa consciência. Então, assim, quando nós descobrirmos que estamos todos conectados, misturados em um único universo, nós vamos aprender a ser seres melhores, a ser pessoas melhores. Porque uma coisa que eu sempre falo e falo para mim mesmo, sabe, gente? Eu tenho pessoas, conheço pessoas assim, que são pessoas inteligentíssimas, top, domina várias áreas, mas infelizmente não transmite nenhum conhecimento para ninguém. Aí eu te pergunto, esse tipo de pessoa, o que que ele faça aqui? Por quê? Nós não devemos armazenar conhecimento para nós. Eu posso sim armazenar conhecimento. Claro que eu quero muito conhecimento, mas eu tenho que passar conhecimento. Eu tenho que entender que o meu irmão também precisa saber. Ele não vai ter a mesma clareza que eu tenho, ele não vai ter a mesma expansão que eu tenho. Porque é assim, às vezes a gente vai falar com uma pessoa, é interessante, você fala, a pessoa não entende nada. E aqui você fala: Jesus amado, aonde que esse ser está? Nós temos que entender o seguinte: esse ser está no lugar que ele tem que estar. Esse ser talvez precisa que eu chegue até ele e leve clareza. Que eu chegue até ele para minha energia vibrar nele. Que eu chegue até ele com o meu conhecimento e a minha humildade. Não chegue arrotando rouco, falando alto. Por quê? Nós somos um só. A gente vê as grandes diferenças
no universo, gigante. Mas assim, quando você parte para o lado da mecânica quântica e a gente estuda a fundo, A gente estuda um pouquinho, isso, a gente sabe pouquinho, pouquinho, gente, nem um pouquinho. Eu sempre falo, pode ser uma oração, mas você tem que vibrar positivo. Tá o mundo caindo, mas vibra positivo, porque se você vibrar no negativo é pior ainda. Você pode estar no olho da rua, mas se você estiver vibrando positivo, as coisas acontecem da maneiras inexplicáveis que Deus vai lá e mexe. Você fechado e desconectado com o universo, nada acontece. Nem Deus tem como te ajudar. Não tem mesmo. Mas é essa. Não Você tem. tá fechado. É essa que é a questão. As pessoas, assim, tá sempre falando assim, Deus me ajude. Eu vou comprar o carro quando Deus quiser. Eu vou comprar o carro quando Deus quiser. Eu vou comprar uma casa quando Deus quiser. Mas ele quer, gente. Ele quer, ele quer todos os filhos prósperos. Isso! É bíblico isso? É bíblico. Mas ele é bíblico. É bíblico. Mas até, o ser humano está ainda num caminho de passos lentos que ainda não entendeu. Né? Então, assim, ele joga toda a responsabilidade para quem? Para quem? Para Deus. Isso! E quem que é responsável por co-criar vida nova, abundância, prosperidade, tudo? Somos nós somos imã. A gente que traz, Isso. É a gente que traz, a gente que leva. Se você vibra no medo, você vai ter medo. Se você vibra não consigo, você não vai conseguir. Você pode ter, não vai conseguir. Isso. Você não vai. Beijão, meu bem, perfeito, realmente. Então, assim, dentro da terapia, o que eu trabalho muito gente, Deus é a minha essência, Deus já está conectado comigo. Eu sou uma deusa. Você é a imagem e semelhança dele, gente. Eu sou o filho do Todo-Poderoso. Então, por que eu vou esperar? Ou eu vou achar que Deus vai descer do trono São Germain já diz, vós sois deuses. Vós sois Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Vós sois deuses. Você é a imagem de Deus na Terra. Isso. Simplesmente você vai concretizar na Terra o que Deus colocou na sua vida. Tá na Bíblia, gente. É só traduzir. Isso. Tá na Bíblia. E outra coisa. O que o nosso Pai Todo-Poderoso fez? Nos deu livre-arbítrio, minha querida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, assim, interpreta, caramba, ajuda o teu irmão, faz as tuas coisas, vibra no positivo. Só que ele não disse, vibra no positivo, tá, galera? Isso tudo é física, a Bíblia é pura física quântica. Ferrada. Direta, nua e crua. Direta, explícita. Então, assim, se Deus me deu livre-arbítrio, não pense que vai descer do trono celestial todo felpudo lá e chegar aqui e falar, ô Mari, o que você quer, bem? Você quer uma viagem para Paris? Tá aqui. Vai não. Te dei livre-arbítrio, minha querida. Levanta a bunda do banco e vai fazer. Vai co-criar o que você quer. Então, assim, eu trabalho muito essa linhagem com as minhas clientes, porque realmente elas chegam em catástrofe, sabe? No fundo do poço. E assim, como as pessoas, na verdade, cheias de crenças, bate na barreira, bate no muro. E assim, até a pessoa compreender e entender que tudo a gente manifesta, que tudo a gente cocria, que tudo está disponível já para nós. Tudo já é nosso. É a lei da atração. Isso, a lei da atração. Né? Então, assim, mas assim, hoje, sim, as pessoas já estão muito mais expandidas, estão em crescimento. Nós estamos atrasados? Atrasadíssimos, em termos de evolução. Estamos. Mas, assim, hoje você vê que tem já uma nova era surgindo. Nova consciência que está vindo para o ser humano. Muitos ainda não estão abertos a receber? Não estão abertos a receber. Mas a terapia cresceu, ela cresceu gigantescamente. E nesses últimos anos que segue para frente, ela vai ser, assim, um campo estrondoso. Porque a terapia, ela trata o quê? O seu ser como um todo. Pelo menos, assim, a maioria das terapias que eu conheço trata toda essa parte nossa emocional, vibracional. Então, assim, nós temos condições de ajudar essas pessoas,
de fazer um ser melhor, de se tornar um ser melhor. Não fazer, mas se tornar um ser melhor. Porque ninguém merece, ninguém precisa ficar sofrendo a vida toda. Em sofrimento. Não precisa. Então, assim, nós temos, então, uma coisa que eu sempre bato de frente. Primeira coisa, para a gente fazer a mudança na nossa vida, nos permitir. Nos permitir. Nos permitir a receber uma ajuda. Porque à medida que você não recebe, uma ajuda, você não permita, o processo também não acontece. Eu já tive clientes assim, depois pediu para voltar, voltou, e eu vejo que não é a terapia, não é o mundo, é ela. Então, assim, ela vai continuar no lugar aonde ela está. Infelizmente. Nesse looping eterno. Eterno, eterno, eterno. Nesse looping eterno. Então, assim, eu sempre falo, gente, Jane, nós temos uma vantagem. Se você não acredita naquela terapia, mas, gente, nós temos as mídias totalmente abertas. Estude, pesquise, entenda o que cada terapia significa, o que cada terapia pode fazer, quais são os métodos, né, que cada terapia trabalha. Né? Então, eu acho assim, que isso é fundamental. É fundamental. E assim, quando a gente estuda, você vai se identificar com alguma terapia. Você vai se identificar. E aí tem um pequeno ditado que eu sempre assim, prego para mim e falo para as minhas clientes, pessoas mais próximas. Quando a gente começa esse processo, é um processo assim lento, dolorido, difícil, não é fácil. Não é fácil. Por isso que precisa de ajuda. Então... os comentários. Agora eu tenho que te falar, ó. Siga. O Portugal Aveiro tá aqui. Adivinha quem é? Lígia. A Lígia! Eudes, ressonância. Eudes, perfeito. Concordo com você. Tem a Solange falando assim, ó. Nossa evolução, autoconhecimento, conhecimentos e a prática do bem com a fraternidade. Todos viemos da mesma morada. Concordo? Concordo. É isso. A pegada é essa. A Edmara colocou assim, também me vi na descrição da Mari. Perfeito. Jenny, foi interessante isso que ela falou aí. Todos viemos da mesma morada. E temos que voltar para a mesma morada. Para a mesma morada. No tempo certo. No tempo certo. E aquilo que eu te falo, se nós não expandirmos a mente, abrandar o nosso coração. Pão de queijo também tá aqui. Adorei, Deb. Ai, que linda, gente. Ai. Porque assim, nós temos que entender que, gente, que o nosso cérebro é assim, nosso cérebro ele pensa, mas quem que cocria a nossa realidade? Nós. E assim, eu sempre falo, mas é engraçado assim, que você passa a vida toda só mentalizando coisas ruins, Vou dar um exemplo, por exemplo. Às vezes o marido chega em casa, o marido trabalhando chega. A esposa, ele já chega soltando pedras. A esposa fala, nossa, mas esse homem é muito grosso. Passou o dia inteiro trabalhando e já chega soltando pedras. Mas vamos por um quesito. O que essa esposa pensou o dia todo? Pensou no marido chato que ela tem, aquele marido que não ajuda nada, aquele grosso. E aí o quê? Ela vibrou essa energia o dia todo. E aí, quando ele chega... o que ela vai ter, chama-se lei do retorno. É a lei do retorno. Aquilo que você pensa, retorna. Aquilo que você... É o que cocria a sua realidade. É isso que as pessoas não entendem. Se você fala assim, vou no mercado. Tá, beleza, vou no mercado. Mas se eu vou no mercado tal, vai estar caro. Mas se eu vou no mercado... Claro, quando você chegar lá, o que você vai encontrar? Tudo caro. Tudo caro. Você já, antes de ir, você já cocriou que tá tudo caro. Isso é verdade. Então você chega lá, tua realidade é o quê? Tá tudo claro. É isso que as pessoas não entendem. O teu presente é o teu futuro mais próximo. Isso. Não importa se isso é 10 segundos, 10 minutos, 1 hora, um dia inteiro, uma semana.
É isso É o mesmo. que você vibra no presente, é o que vai acontecer no teu futuro No próximo. futuro. A lei da atração, ela não entende o que você vibra, se é positivo ou negativo. Isso. Ela traz o que você vibra. Então, se você vibra, estou desempregada, você vai continuar Desempregado. desempregada. Se você vibra no difícil, você vai continuar no difícil. Por que você Verdade. não vibra arrumando emprego? Vibra, pensa, olha, eu quero um emprego, eu vou abrir as portas. Entra, você se imagina sentada numa mesa, se imagina no computador, se imagina trabalhando. Teu futuro Isso. próximo, você pode ter certeza que é o teu emprego chegando. Não importa Isso. como ele vai vir, importa que ele vai vir. Que ele vai vir. Se alguém vai te dar, se você vai ligar, se você enviou currículo, se alguém lembrou de você, isso é trabalho para o universo, para Deus. Isso. Deus que decide como isso vai chegar até você. Isso. O teu trabalho é o que eu quero é trabalho? Então eu vou pensar que estou trabalhando. Estou imaginando e já estou fazendo o meu trabalho, fazendo os meus processos, digitando no computador, já me imagino falando contra as pessoas. É isso aí, gente. Isso. É a cocriação com a realização. Realização. E é engraçado. Não adianta nada, eu estou desempregado, você vibrar no desemprego, você vai continuar nisso a vida inteira, gente. Isso chama física quântica. Você cocria a sua realidade. É isso aí. Isso. Eu falo o tempo todo, a Bíblia está aqui para isso, né, Mária? As pessoas falam tanto de Bíblia, porque Deus nos ajude, porque quando Moisés encontrou... Gente, quando o Jesus tirou o cego, o que o cego já estava vibrando? Eu quero enxergar. Quero ver. Eu quero ver. E viu. Quando Jesus botou a mão no cego, o que você vê? Eu não estou reclamando não, meu Deus, eu sou muito grato, mas eu até estou vendo um borrão. Jesus riu e o que fez? Passou a mão de novo. O que aconteceu? O cego voltou a ver. Isso é física quântica, gente. Pura. Para e pensa. Pura. O cara já estava vibrando enxergar e o cara só queria deixar de ser cego. Era o único desejo da vida dele, era enxergar. Sim. E assim como essa parábola, existem outras e outras e outras. E muitas. Então, assim... A multiplicação dos peixes, a gente podia ficar aqui a noite toda falando coisa de Bíblia, né? A Bíblia é física quântica. É física quântica. Então, assim, gente, a terapia, ela só veio acrescentar. Ela não veio acrescentar. Exatamente. Ela já veio lá antes de Cristo, já existia terapia. Aqui que eu falei. Exatamente. Né? Você iniciou a live falando exatamente isso. Terapia sempre existiu. E hoje, se existe um tabu gigante contra essa terapia que está aí, esse tratamento que está aí. Então, eu falo por mim o seguinte, olha, quando eu comecei na terapia, primeira coisa, eu terminei todo o meu curso e lá dentro do curso nós somos assistidos pelos terapeutas. E aí, eu já peguei um terapeuta. A escola nem sabe disso que eu vou contar aqui hoje, mas... O que eu fiz? Nós temos que ter... Vamos que vamos! Vamos que vamos! Nós temos que ter um terapeuta. As minhas dores eram tantas. Eu falei, eu vou me livrar disso. O que eu fiz? Chamei outro terapeuta, porque a plataforma é gigante. Então, assim, nenhum terapeuta tem contato com os outros, não sabe quem são os clientes. Chamei outro terapeuta. Então, o que eu fazia? Eu fazia 2 sessões, eu tinha 2 terapeutas toda semana. Toda semana eu fazia terça e quinta. E era assim, eram sessões de 2, 3 horas. Porque era assim, as minhas dores eram dores assim, fora do normal. E eu sabia que eu não podia ter 2 terapeutas. Isso era bem claro no curso. Mas assim, eu falava pra mim, peraí, a dor é minha. Uma coisa que eu sempre falo, Jenny, quem está na dor, quem está com a dor, tem pressa. Quem está com a dor... E como tem? Tem pressa. Tem pressa. Sabe? Porque eu carreguei aquelas dores a vida toda. Quando eu descobri que aquelas dores, quem causou fui eu. Aquelas dores era culpa minha. Responsabilidade minha. Eu não era vítima de nada. Eu tinha que me livrar daquilo. Eu tinha.
Não sabia como, mas eu sabia que a terapia ia me ajudar. Então, a primeira coisa que eu fiz, 2 terapeutas. Procurei outro terapeuta de regressão. Procurei outro terapeuta de constelação. Então, na verdade, eu tinha 4 terapeutas. E eu não queria saber. Eu só queria ver o resultado. Mas assim, eu me joguei de cabeça. Eu permiti. E eu sabia que o resultado ia vir. Só que nessa hora, assim, eu vejo muito isso. Como tá o nosso horário aí? Não, fica tranquila. Ah, tá. Ó, temos 9 minutos. Tá. Caraca, passou rápido. E assim... 9 minutos para acabar a live, gente. Quem quiser deixar pergunta, agora é agora. Uma coisa muito interessante é que a primeira resistência que você encontra na família, isso eu vou deixar aqui bem claro e esclarecido. Todas as pessoas vão encontrar isso. Resistência na família. Eu aprendi o quê? Que eu preciso me limpar. E me limpando, eu preciso tirar certas pessoas do meu caminho. Não é que eu vou virar as costas, ficar com raiva, parar de falar. Não é isso. Mas é tirar pessoas da minha vida, do meu convívio, que não me acrescentam. Se amar não é egoísmo, é auto-amor, hein? É auto-amor, não é egoísmo. Isso. E aí, assim, quem vibra na minha frequência vai estar comigo. Por pior que seja, mas vai estar comigo. Quem não vibra, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fui limpando. Doeu. Eu comecei por onde? A primeira coisa que comecei, sabe? Na minha casa mesmo. Só uma parte assim aqui, rapidinho, pra finalizar. Eu tinha um amor doentio pela minha filha. Era uma coisa de louco. Ela hoje tem 33 anos, mas era um amor doentio. Eu controlava, eu era dona, eu fazia, acontecia. Quando eu entendi que a minha filha se afastou de mim por minha culpa, a responsável fui eu, não foi ela. Eu causei aquilo tudo. Quando eu entendi isso, doeu. Nossa, doeu. Mas doeu só uma vez, tá? Passou. Hoje, nosso relacionamento, assim, muito respeito. Continuo amando ela, continuo. Mas a respeitando como ser humano, como gente. Ninguém é dono de ninguém. Eu não sou mãe dela, eu entendi. Eu não sou mãe dela, eu estou mãe dela. É diferente. Deus lhe deu essa condição. É isso que as pessoas não entendem. Não entendem. É isso. Então, assim, eu venho só que falar para vocês que a terapia, ela ajuda, gente. Ela ajuda de todas as formas. Desde que você permita, desde que você deixe esse processo entrar em você. Medo faz parte? Faz parte. O medo faz parte de tudo na nossa vida. Só que nós temos que ter controle do medo. O que acontece? Eu estive medo. Eu estive medo de atender a minha primeira cliente. Eu estive com medo de atender a minha primeira cliente. Estive. Mas eu tinha um professor que ele falava assim pra mim. Falava não, ele sempre fala. Você está com medo? Vai com o medo mesmo. Porque no medo você encontra força. No medo você adquire segurança. Quando você perde o medo também, meu amor, você não tem mais nada para perder na vida, você vai embora e enfrenta qualquer coisa. Ai, que lindo, quero ser assim quando crescer. Ai, gente, que linda. Amor, se determine. Você já é assim. Se determine. Foque no que você quer. E foi isso que eu passei. Quando você perde tudo, meu amor. Isso. Seja a pior coisa que você imagina eu falo porque eu já tive uma perda e foi uma perda muito grande, que foi minha filha. E dali eu pensei que eu fosse morrer. Depois que eu perdi, eu falei, cara, agora o que tiver que acontecer, aconteça, porque não tem mais medo de nada. E foi o que eu sempre falo pra vocês. Eu pensei que eu não fosse seguir em frente quando fiz a técnica do luto. Nossa, de Feng Shui. Muito forte. Foi duro. Ali eu falei, cara, eu não vou conseguir. Você vai. Não, não vou. Você vai. Com medo fui, fiz e tô aqui. Aí ali a minha ficha caiu, que eu falei, cara, peraí. Eu tô errada. Eu tô me culpando, me culpei durante anos de uma coisa que eu nunca tive culpa. Nossa, mas foi difícil entender isso. É difícil. É difícil. Foi difícil entender isso, porque eu me sentia... E a família do meu primeiro marido jogou a culpa inteira em cima de mim. E eu me senti durante muitos anos com culpa. E você carrega uma culpa
e você não consegue sair de onde está. É um looping. É, porque aquilo fica te, ó, É um martelando. 24 horas. É aquele déjà vu eterno. Mas que bom que você venceu. Então, é isso que eu indico. Assim, e eu trabalho com a terapia TRG. É terapia de reprocessamento generativo. Essa terapia, cada um tem a sua linhagem. Nós começamos na base, lá na base. Muitas das vezes a gente vai até antes do nascimento. Tem pessoas que falam assim pra mim assim, com 5 anos eu não lembro de nada. Eu quero fazer agora, porque eu tô com 40. Eu explico para ela, minha querida, nós não temos como trabalhar agora, você sabe por quê? Às vezes o que te trava nessa vida atual, nesse momento, lá de trás. Lá que tá lá atrás. Então, assim, se você não resolve lá atrás, aqui na frente você não consegue resolver. Não consegue. Para você poder seguir, você tem que resolver desde lá de trás. Quanto mais você fugir, é pior. Muito pior. Então, assim, uma mensagem que eu quero deixar. A terapia é o processo da sua cura. Ela é o processo da sua cura, mas com o auxílio de um profissional. De um profissional que vai o quê? Te acolher. Que vai te ajudar. Que vai te conduzir a ter uma vida melhor, a trabalhar uma mente, porque tudo isso é mente. Primeira coisa que nós temos que ter consciência. Tudo isso é mente. Então, nós temos que trabalhar todo esse processo. Então, é por isso que eu digo. Nós temos que saber trabalhar no campo emocional, vibracional, espiritual, sensorial, energético. Nós temos que ter essa amplitude e ter todo esse conhecimento. Então, assim, eu sempre falo para os terapeutas, a gente não nasceu sabendo, mas eu posso querer saber um pouquinho mais. Eu posso aprender um pouquinho mais. Para quê? Ajudar meu cliente. Primeiro eu vou me ajudar. Primeiro eu me ajudo. Aí eu consigo ajudar todos os meus clientes. Sabe? E assim, esse mundo de terapia é maravilhoso. Uma coisa que eu sempre digo, não sei se dá tempo de dizer, eu acho assim o seguinte, eu sempre falo. Dá tempo. Dá tempo. Pode ir. Ó, só tem 2 minutos, hein? Vai embora. Ô, Jenny, vai. Sabe quando que a gente tinha que começar a fazer terapia? Desde a infância. Não, quando a gente nasce. Você sabe por quê? Quando a gente nasce, vou ser mais rápido agora. A gente está todo acolhido no útero da mãe, perfeito, sem ninguém te incomodando. Quando você nasce, o que é a primeira coisa que acontece? Pá! Você rompe uma barreira. Você já nasce gritando. Está de choque. Tá, se você não nasce chorando, o que as pessoas fazem com você? Bate na... Isso. Então, os traumas, gente, já vem desde o nosso nascimento. Nesse universo, nesse espaço aqui, nesse tempo e espaço. Desde o nascimento. Então, eu sempre falo, gente, a terapia tinha que começar lá quando a gente nasce. Porque você tá brincando, você tá todo acolhido e sai para esse mundo. Aí, não chorou, não? Apanha. Que dó. Que dó. É isso aí, ó, Edinara. Você é maravilhosa. Olha, eu não preciso nem dizer que você vai fazer uma segunda live com a gente, né? Gente, com o maior prazer. O pessoal tá pedindo bis. Com o maior prazer, com o maior prazer. Gente, foi pessoal, assim. Aproveitando o tempinho, maravilhosas. Boa noite, linda. Gente, a nossa live tá chegando ao fim. Por mim, eu ficava com a Mari aqui até amanhã, porque é muito assunto, né, Mari? Muito. Todas as vezes que nós, o grupo, a gente tava hoje à tarde conversando, e todas as vezes que a gente entra para conversar, é muito assunto, é muita coisa. Uma ensina a outra, uma fala com a outra e por aí vai. Que lindo, é muito gente. gostoso, é muito gostoso. Né? E é bom que a gente troca, que tem várias idades, né? A gente tem a nossa amada Eudes. Nossa, e por aí vai. Nossa. Olha, não tem nem como. A Branca, as meninas, não tem nem como. A gente são várias mulheres nesse mundo de Feng Shui, uma ajudando a outra, né? E tudo começou e nos motivou pela Márcia, né? Começou com aquele pequeno problema da Márcia e a gente se uniu e a gente se juntou, e aí a gente agora toda semana a gente para um tempinho, nem que seja de 10 minutos para conversar, para uma ajudar a outra. Mari, obrigada. Gratidão. Eu que te agradeço. Você vai voltar, já te digo. Nossa. Logo a gente tem que ver as agendas aqui, né? Pra gente poder voltar, porque as lives agora, devido ao meu trabalho, estão sendo aos sábados. Semana que vem nós temos a live, que seria hoje à tarde, que é com a Lígia, minha professora de cultura nórdica. Ela vai falar sobre
runas, tá? Então ela vai ensinar como se joga runas, ela vai falar da história nórdica, a história de tudo como começou as runas. E no final façam as perguntas, porque ela vai tirar a runa e vai dizer, responder a sua pergunta, viu? Assim, o mesmo esquema que a gente fez no jogo de cartas, a gente vai fazer o mesmo esquema do jogo de runas. Ai, que lindo. Vem com a gente aqui pro Comunicóloga e sim, semana que vem. Ela pegou uma gripe forte, então ela não pôde fazer, né, devido à Covid, enfim, mas semana que vem ela tá aqui. Ela prometeu, ela disse que vem. A gente vai estar aqui em São Paulo, mas a gente vai estar aqui. Delícia. Beijo, Mari. Obrigada por tudo. Excelente noite. Obrigada por você estar aqui. E eu vou deixar aqui gravado, viu? Para quem não viu. Vou passar o link. Vocês gostaram? Curte, complementa, compartilha. Oh! E para vocês que não ainda seguiram o nosso canal, segue o meu canal e da Mari. Mari, qual o teu canal? Fala aí. Qual o teu @? Ah, agora esqueci. Você colocou embaixo? Não colocou? Coloquei, mas eu falo, é @Mari _Santos 1970. Isso! Oi. 71. Gravei, viu? Gravou. Gravei. Eu tenho uma mente boa para gravar essas coisas. É muito conhecimento, minha querida. É muito conhecimento, é muita coisa ao mesmo tempo. Como diz a eles, é muita tecnologia. É muita tecnologia. Ai, linda, linda. Beijo, amor. Beijo, gratidão. Beijo a todos. Obrigada, gente. Um beijo. Segue a gente. Tchau, tchau.